Pai querido e amado, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por esse privilégio de estar aqui, de ouvir agora a tua palavra. E eu te peço, meu Deus, mais uma vez, usa a minha vida com muito temor e tremor. Reconheço as minhas limitações, minhas fraquezas, pecados, te peço perdão por cada um deles. Senhor, e te peço que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos, para que essa palavra agora, direto do teu trono, o Senhor possa vir sobre a mente, sobre o coração, sobre as emoções de cada um dos teus filhos aqui, Pai. E essa palavra possa transformar a nossa vida, possa transformar o nosso caráter, possa nos moldar segundo o caráter, segundo Jesus Cristo, Pai, que nós possamos nos aperfeiçoar e amadurecer, Senhor, através da transformação que só a tua palavra pode fazer nas nossas vidas. Então nós agora entregamos a nossa vida, esse tempo, nosso pensamento, nossa concentração, tudo que temos, entregamos agora a Ti, Pai. Fala conosco, fala com a Tua igreja nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Na última semana, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Nós estamos falando sobre discípulos, né? E na última semana, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração sobre o Salmo 121, onde nós aprendemos da onde que vem o nosso socorro, da onde que vem a nossa esperança, aonde que nós devemos colocar o nosso alicerce, a nossa âncora, que é no Senhor. E a palavra diz que é dele, ele que fez os céus e a terra. Nós aprendemos que Deus não tem aliança com a doença, Deus não tem aliança com a miséria, Deus tem aliança comigo, com você. E é Ele que é o nosso socorro, sempre bem presente. Amém, amados? Amém? E para essa semana, eu estava aqui buscando em Deus, e eu sinto que o Espírito Santo ainda quer fazer algo aqui. E algo que Ele começou a fazer na semana passada. Então eu quero que você saiba que talvez, e muito provavelmente, essa sua oração, esse seu pedido, esse seu clamor, chegou, eu quero que você saiba, chegou ao coração de Deus. E eu quero ser boca de Deus hoje na sua vida, para trazer algo do céu para a sua vida. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia em Marcos, lá no capítulo 7, que vai contar a história de uma cura que Jesus fez, mas foi algo muito especial aqui nessa cura. Todas são especiais, não só as que você lê na sua Bíblia, não só as curas que Jesus fez para que se cumprisse as palavras e as profecias a seu respeito, mas também as curas que Ele vai fazer hoje na sua vida aí. E eu quero ler esse texto com você. Marcos 7, a partir do versículo 31, se você trouxe sua Bíblia, se você não trouxe, pode acompanhar comigo no telão, quero ler com você. Marcos 7, 31, quem achou, dá um glória a Deus. Aí. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que ele impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar.
Esse texto é um texto extraordinário nas Escrituras, ele já foi ministrado aqui e eu quero trazer de volta, porque o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, e eu sei que esse texto é a resposta para muita gente aqui nessa manhã, se você crê, diz amém. Então Jesus está aqui, ele fala de um caminho que Jesus está fazendo, o Marcos vai relatar, e que Jesus está aqui em Sidom, né? E após passar por Sidom, por passar aqui por essas cidades aqui, essas cidades elas estão debaixo da autoridade romana. Deixa eu te explicar um pouco o contexto, para você entender um pouco a história, visualizar um pouco a história. São debaixo da autoridade romana, e essas cidades, eram 10 cidades, eram chamadas de Decápolis, né? Eram 10 cidades que foram conquistadas lá atrás por Alexandre o Grande, e agora essas cidades aqui, elas estão sob o domínio de Roma. Uma dessas cidades era Gadara, que você vai lembrar que Jesus encontrou com um homem ali possesso de espíritos imundos, a gente chama aqui, a Bíblia chama de o Gadareno, né? Que ele era de Gadara. Então havia ali 10 cidades dessas comunidades romanas, e Jesus está fazendo um caminho ali por essas 10 cidades. Para quê? Para fugir dos judeus que queriam assediá-lo para coroá-lo como rei. Os judeus queriam coroá-lo como rei, ele é o rei, ele é o Messias, então Jesus estava fugindo do assédio deles aqui. Então, na primeira oportunidade, quando Jesus chega aqui no Mar da Galileia, após essa longa viagem aqui, havia um caso um pouco diferente. E diz aqui que eles atravessaram e apresentaram para ele um homem enfermo, e trouxeram esse homem para que Jesus fizesse como Jesus tinha feito na última vez, ou das últimas vezes, que Jesus pudesse impor as mãos sobre ele e esse enfermo fosse curado. Só que Jesus surpreende aqui, e Jesus sempre surpreende. Eu não sei você, mas eu crio às vezes algumas expectativas, eu coloco muitas vezes uma oração, ou algo que eu penso em Deus, eu faço meus planejamentos, e Jesus sempre me surpreende. Me surpreende porque geralmente Ele faz mais do que eu pedi, e melhor do que eu pedi, e sempre diferente do que eu pedi. Não sei se é só comigo, se é com você também. Mas Jesus sempre surpreende. Sim ou não? Quem concorda comigo diz amém. Então Jesus havia feito um milagre, mas o que Jesus fez ontem, hoje ele vai fazer diferente. Sabe por quê? Porque Jesus tem algo novo para a sua vida. Então nem sempre ele vai fazer da mesma forma, nem sempre ele vai fazer igual como fez com fulano, com ciclano, ele vai fazer com você. Não, o que Jesus vai fazer com você é especialmente para você. Então talvez você chegou aqui nessa manhã com algo no seu coração, com desejo, ou com uma expectativa, porque você viu o que Deus fez na vida do teu irmão, você viu a cura, você viu a libertação, você viu um desfecho, você viu algo que você falou assim: Deus, eu quero que o Senhor faça assim na minha vida também. Eu preciso dizer para você, Ele vai fazer na sua vida, mas não como fez na vida do seu irmão, Ele vai fazer algo especialmente para você. Para você. E o texto vai dizer aqui que após aqui algumas ações aqui, Jesus chega para esse homem, apresenta um homem para ele enfermo, e ele faz algo novo. Ele faz algo novo, e essa aqui é a grande questão, porque eles apresentam esse homem para ele, e Jesus chega, ele vê esse homem, e Jesus, ele olha para o céu. Você vê Jesus na multiplicação dos pães e peixes, Jesus, ele olha para o céu. Então eu preciso dizer uma coisa para você, meu amado, aquilo que você precisa receber de Jesus, do Pai para a sua vida, você primeiro precisa aprender com Jesus. Olha para o céu e agradeça. Pai, eu queria muito poder, o pastor Bandeira falou aqui de ofertar, de dizimar, eu queria muito poder ofertar, dizimar. Então posso falar uma coisa para você? Olha para o céu e agradeça. Jesus, eu queria muito ter algo na minha mesa, olha para o céu e agradeço. Jesus, eu queria muito ter essa cura na minha vida, na minha família, como o Senhor curou o meu irmão, que o Senhor fez algo naquela outra família lá, a salvação que o Senhor trouxe para aquela empresa. Olha para o céu e agradeça. Olha para Jesus. Antes de você ver qualquer milagre na sua vida, olhe para o céu e agradeça. Vamos fazer isso agora?
Olha para o céu, vai. Olha para o céu. Não para o teto, para o céu. Olha para o céu. E feche teus olhos aí e agradeça. Vou te dar aqui 30 segundos para você fazer isso. Olhe para o céu e agradeça. Agradeça por aquilo que você tem. Pelo pão na sua mesa. Pela sua margarina na sua geladeira. Agradeça a Deus pelo cafezinho preto que você tomou antes de vir para a igreja. Glória a Deus pelo cafezinho, Senhor. Glória a Deus. Agradeça pela cama confortável que você dormiu e acordou. Agradeça a Deus pelo casaco que você tem, que está tão quentinho aí. Agradeça. Agradeça a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho que está aqui no culto. Agradeça, agradeça pelo seu irmão que está aí do seu lado. Agradeça a Deus por essa igreja. Agradeça a Deus por esse pastor incrível que Ele te deu. Agradeça. Amém. Vamos aplaudir Jesus por isso. Eu vou pedir também, né? Vai que você esquece de orar, vou aproveitar agora. Ora por mim também. Então, Jesus olha, Ele suspira. E eu vejo algo aqui extraordinário, porque quando Jesus ele olha para o céu e suspira, é algo que vem de dentro. E eu vejo aqui um clamor, eu vejo uma compaixão de Jesus. Porque ele olha para a criação, ele vê um homem aqui que é surdo, um homem que ele não só ele era mudo, mas talvez ele tinha dificuldade assim para falar, talvez ele falava, mas falava meio balbuciando, ou meio uma fonética, enfim, anasalada, eu não sei como, mas ele não conseguia se expressar. E eu vejo que Jesus olha para a condição do ser humano, e ele vê aquela condição, pessoas que são cegas, pessoas que não conseguem andar, pessoas que são surdas como aquele homem ali, e ele se move de compaixão, porque tudo aquilo nós sabemos que é fruto do pecado, não pecado desse homem, mas fruto de uma natureza caída, de uma natureza que se corrompeu lá atrás no Éden. Toda essa dor não era para ser assim, e Jesus suspira. Ele sabe que no céu não é assim. E porque no céu não é assim, ele não se conforma com aquilo. Então vem de dentro dele, vem do céu para a vida dele, daquilo que é gerado no Pai para a vida dele. E ele suspira, ele agradece o Pai, ele olha para aquele homem e diz: Efatá. Efatá. E quando olha para esse texto, Marcos aí depois ele vai traduzir, porque efatá aqui é uma palavra aramaica, e ele traduz depois, ele diz abra-se. Eu olho para esse texto, eu percebo aqui que Jesus não estava só comunicando algo, não estava só falando, abre o olho aí. Não, ele estava dando uma voz, ele estava dando uma voz de comando para aquele homem. Porque qual é o significado de efatá? É uma palavra aramaica, Jesus falava aramaico, Jesus não falava grego. E a Bíblia que nós lemos aqui, no original, foi escrita aqui em grego. Então ele está aqui, ele traduz, e Marcos traduz para abra-se, né, para abrir, só que o sentido dessa palavra, efatá aqui, amados, é muito maior do que só abrir, porque é algo imperativo aqui dessa palavra, que ele quer dizer que seja aberto em todos os níveis da sua vida. Jesus dá um comando, semelhante ao comando quando Deus... Quando viu que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre a face das águas, Deus olha para aquela situação, para aquelas trevas, para aquele caos, Deus dá uma voz de comando. A palavra de Deus era Jesus, ele dá aquele comando, ele diz raiar, né? Ele diz assim, haja, e ouve, porque era uma voz de comando. Havia uma voz, era uma direção do céu, aonde não havia possibilidades, aonde não existia nada. Deus cria algo. E o que Jesus diz para esse homem aqui, ele dá uma voz de comando para ele, diz abra-se. E esse abra-se é muito mais profundo do que a gente consegue imaginar, porque não é somente nos seus ouvidos.
Ele percebeu isso nos seus ouvidos. Mas essa voz, esse efatá que Jesus dá para ele, é algo muito mais intenso do que a gente consegue imaginar, porque era algo libertando, era abrindo portas que talvez estavam fechadas na vida dele, eram portas que talvez por conta dessa enfermidade, por conta dessa doença, talvez de nascença, não sei, mas tantas impossibilidades diante daquele homem, e Jesus está dizendo para ele agora, se abra. E essa é a palavra de ordem que ele está dando para você nessa manhã. Efatá. Ele diz para você, se abra. No meio de impossibilidades, no meio de coisas, de muralhas, de situações que você disse, não tem mais jeito. Ele olha para você e ele diz, abra-se, efatá. E eu preciso dizer para você que ele é o próprio efatá. Ele é o próprio efatá. E isso é tão surreal porque a gente não consegue imaginar. Mas eu digo para você porque quando Jesus ele cura aqui esse surdo, eu consigo imaginar um pouco do que esse homem passou. Talvez alguns não saibam, mas eu tenho surdez unilateral, sou surdo de um dos ouvidos, por isso uso um aparelho auditivo e fiquei surdo de um dos ouvidos na minha adolescência. Sabe aquela coceirinha gostosa no ouvido, que você sente aquela coceirinha, que dá aquela vontade de coçar, assim, que você não para de coçar? Sabe aquela coisinha gostosa que no ouvido que você fala, coisa boa. Chega a virar olhinho assim, né? E eu coçava meu ouvido com um cotonete. E um dia, coçando o cotonete, estava cada vez mais gostoso, aquela coceirinha, cocei o cotonete, eu furei meu tímpano. Isso. Então a ideia é trazer realmente um pavor de cotonete para você, como eu tenho pavor de cotonete até hoje. A gente tem medo de aranha, de cobra, eu não posso ver cotonete. Cada um tem seus medos, né? Então, e eu furei meu tímpano e fiz 2 cirurgias e as 2 cirurgias não foram bem sucedidas, mesmo por especialistas, e acabei perdendo a audição de um dos ouvidos, né? Pelo menos 90% da audição de um dos ouvidos, e eu uso o aparelho para poder equilibrar. E durante muito tempo, eu fiquei sem aparelho, porque agora vai fazer uns 4 anos, se não me falha a memória, que eu comecei a usar aparelho auditivo nesse ouvido. Então eu me acostumei com a surdez. Só que eu percebia que essa surdez me atrapalhava muito nos relacionamentos, nas conversas com as pessoas, porque eu perdia um pouco o equilíbrio, e essa surdez era tão prejudicial que no meio de tantas pessoas, ou quando muita gente falava, eu não conseguia discernir o que se falava. Eu escuto a voz, mas eu não conseguia discernir, eu tinha que me concentrar muito para discernir. E eu já estava ficando uma situação difícil, porque quando alguém falava, eu sempre virava o ouvido bom, né? Então alguém ia falar, eu ficava assim, alguém ia falar. Então é algo que estava afetando internamente, assim, já estava me afetando, eu começava a ficar mal, estava muito triste já com isso. E eu falei, poxa, eu vou testar e vou colocar esse aparelho. Meu irmão, quando eu coloquei esse aparelho auditivo, foi algo tão surreal para mim, porque eu passei a ouvir coisas que há muitos anos eu não ouvia. Por exemplo, eu não ouvia esse barulhinho aqui, ó, da jaqueta, eu não ouvia. Aí quando eu coloquei, eu fui fechar minha jaqueta, eu falei, meu Deus, né? Então tinha coisas, sons que eu passei a perceber, porque já estava acostumado há muito tempo. Agora eu fico imaginando o que Jesus fez na vida desse homem. Que a surdez que ele curou desse homem foi só um sinal. Porque o que Jesus fez na vida desse homem não foi só a surdez. Não foi só a audição, curar essa surdez, não. O que Jesus fez na vida desse homem foi maior do que esse homem poderia imaginar. Mas o ouvir foi um sinal aqui para ele, de que, agora tem um pedacinho do céu, porque quando Jesus está na tua presença, quando Jesus está diante de ti, o céu está diante da tua presença. E no céu existe surdo, amado? Existe surdo no céu? No céu não existe surdo. Então se Jesus está, aonde Ele está, tem que ser céu na terra. É onde 2 ou mais estão reunidos, a palavra de Deus diz que a presença dEle está, diga para quem está do seu lado, Ele está aqui. E se Ele está aqui, há céu na terra. E se há céu na terra,
Não existe enfermidade, não existe surdez, não existe nada, e Ele quer declarar isso para a sua vida, que se abram portas na sua vida, que se abram portas na sua história, coisas que você até então colocou limites para você, mas a palavra de Deus diz que para o nosso Deus não há limites. As grandezas de Deus, do Salmo 145, não há limites. Você crê nisso? Então a palavra aqui, né, Efatá, não foi só a cura aqui, mas foi uma libertação que Jesus fez na vida desse homem. Sabe, o mundo espiritual reconhece essa autoridade de Jesus, reconhece a autoridade. Não tem a ver com a palavra em si, não tem a ver necessariamente com a palavra, essa é uma palavra mágica, vou escrever, vou colocar uma correntinha aqui, Efatá, vou colocar um adesivo no meu carro, Efatá, e tudo vai se abrir agora, entendeu? Vou passar no pedágio e o pedágio vai se abrir, Efatá. Não é isso, irmão. Não tem nada de misticismo aqui. Mas é algo, você precisa entender o que está por detrás disso. O que é tão profundo nessa palavra. E eu queria assim, nessa manhã, sabe, que você pudesse entender que tudo aquilo que você precisa está em Jesus. Que, sabe, que você possa receber esse Efatá, que você possa receber essa ordem de comando, esse abre em todas as áreas da sua vida, e que você receba esse abrir aqui na sua família, nos seus negócios, na sua casa, nas suas emoções, que ele possa ter a liberdade, você possa receber esse toque de Jesus, essa voz de comando de Jesus na sua vida. E você percebe quando Jesus libera essa palavra, sabe, há uma atmosfera que muda. E é uma atmosfera de libertação. Uma porta que estava fechada, que estava trancada agora, Jesus vem e abre, amados. E Marcos, inclusive, é o único que faz questão de trazer aqui essa questão, de falar aqui sobre esse tema. Os outros evangelhos não falam sobre isso aqui. E ele não traduziu, ele deixou essa mesma palavra. Então Jesus, ele veio fazer o quê? Ele veio abrir aquilo que estava fechado, ele veio cumprir uma palavra que lá no profeta Isaías dizia que o Messias, que seria reconhecido o Messias, quem? Aquele que curaria, que os paralíticos iriam andar, que os cegos iriam enxergar, que os surdos iriam ouvir, que os mudos iriam falar. Então Jesus cumpre essa palavra aqui. E isso é mais extraordinário, porque não tem a ver só com um mudo falar, um surdo ouvir, não. Porque em Apocalipse 3:7 diz assim, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. Toma posse na sua vida aí, meu irmão. Põe a mão no seu coração. Pai, quero declarar aqui, quero declarar Efatá na vida de cada um dos teus filhos aqui nessa manhã, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir, mas a porta, os lugares, o ambiente, as travas, as trancas que estavam fechadas, o que o Senhor abre, ninguém vai fechar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir hoje aqui, que o Senhor possa abrir aqui, Senhor, todas as impossibilidades, todas as trancas, todas as amarras, todas as portas fechadas, que por algum motivo, por algum trauma, por algo que é circunstância do pecado, desse mundo em trevas, criou e causou na vida dos teus filhos, Pai, eu te peço que essa palavra de comando venha sobre a vida e sobre a família de cada um aqui, nesta manhã, e que se abram, Efatá, que se abram todas as portas em nome de Jesus. É aquele que crê, aplauda Jesus e glorifica o nome dele. Aleluia. Sabe, eu vejo aqui que aquele homem dentro dele, ele não podia falar, alguns dizem que ele era gago, mas eu acredito que ele falava, mas falava de uma forma mais anasalada aqui, mas o fato é que ele não conseguia pronunciar algo de verdade, eu não podia declarar algo, uma palavra sequer, de forma clara na vida dele. Então havia dentro dele um grito silencioso, será que você consegue me entender? Mas era um grito na alma. E
quantos de nós, talvez temos nos achegado aqui, quantos aqui vão orar em casa, ou quando chega na igreja ora, coloca a mão na cabeça e diz, Deus, eu não sei o que fazer. Mas eu preciso dizer para você que o Pai viu você. O Pai viu você, quando você chegou lá e você colocou a mão aqui, disse assim, Pai, eu não sei o que fazer. E eu quero que você saiba que Ele viu você, Ele conhece você. Ele sabe o que você passa. E Ele não faz de uma forma para atender todo mundo. Não, já que está todo mundo com problema aqui, vamos pegar, todo mundo estende a mão aqui, vamos fazer assim. Não, Ele vai de uma maneira pessoal na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. E aquele homem, havia um grito dentro dele, mas era um grito silencioso, ninguém podia ouvir, mas Jesus ouviu. Cara, Jesus ouviu, porque Ele ouve o silêncio. Jesus ouve o grito na alma, e Jesus ouviu aquele homem. Sabe, talvez você naquele momento mais íntimo seu, eu preciso dizer isso para você, sabe, naquele instante de silêncio muitas vezes, de se aquietar muitas vezes, talvez tem coisas que eu não consigo compreender, as pessoas não conseguem compreender aquilo que está no seu coração, que está nas suas emoções, mas eu preciso dizer para você, meu irmão, que Jesus ouviu o seu grito, Ele ouviu o seu silêncio, Ele ouviu. E eu acho algo extraordinário, porque o que Jesus faz nunca é um padrão. Ele faz algo aqui, sabe, o texto diz que alguns homens suplicando que lhe impusesse as mãos, mas Jesus não impôs as mãos. Ele não impôs as mãos. E Jesus olha para aquele homem e ele coloca os dedos, né, a mão, imagino que ele pega no rosto daquele homem, coloca os dedos nos ouvidos. E aquele homem não podia ouvir aquilo que Jesus estava falando, mas ele podia sentir o toque de Jesus. Ah, meu irmão, eu queria que você sentisse o toque de Jesus agora aí. E ele sente. E Jesus pega da sua saliva e coloca na boca daquele homem. E Jesus olha para o céu, ele agradece e fala que se abra. Ah, meu irmão, eu queria que você percebesse aí agora o toque de Jesus, o efatá de Jesus na sua vida. Então, quando ele colocou os dedos, aqui diz versículo 33, ele colocou os dedos nos ouvidos, em seguida cuspiu, né, a sua saliva e tocou na língua daquele homem. Ah, meu irmão, eu preciso dizer para você que Jesus não tem um padrão. O único padrão que Jesus tinha para tocar todas aquelas pessoas que foram tocadas ou que foram curadas, porque para um ele diz, ó, vai, a tua fé te salvou, para um ele cura, para um ele toca no ouvido, para um ele cospe, faz o lodinho e coloca no olho, para um ele faz o único padrão de Jesus aqui tem uma palavra, se chama amor. Porque o amor de Jesus é o mesmo, e eu preciso que você saia daqui nessa manhã entendendo, cara, Jesus ama você. Nesse teu jeitão, Jesus ama você. Ele não esqueceu de você. Diz, mas por que eu, Jesus? Ele não esqueceu, Ele olha para você, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas dificuldades, Ele sabe o que você está passando, Ele nada passa em branco diante dEle, Ele ouve o seu grito de silêncio. Jesus ama você. Você pode declarar isso? Mais uma vez, coloca a mão no seu coração e diz, Jesus me ama. E agora olha para quem está do seu lado e diz assim, e Ele ama você também, meu irmão. Vamos aplaudir Jesus. Então eu quero que você saiba que tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, está registrado no céu.
não seja, ou não ceda, melhor, à tentação de Satanás, que vem soprar no seu ouvido, dizendo que Deus esqueceu de você. Ah, meu irmão, Ele não esqueceu de você. Então eu quero aqui, sabe, eu queria encorajar você a você orar, quando você chegar na sua casa, no seu quarto, você fecha. Eu às vezes fico, eu tenho um cantinho lá em casa, meu quarto ali, eu me fecho às vezes ali, eu busco a Deus. É meu cantinho, é meu lugar de céu aberto ali. Fico quietinho, ninguém sabe, fico lá, só eu e Ele. E talvez você tenha o seu cantinho lá, o seu sofá, a sua cadeira, o seu cantinho no quarto, eu não sei aonde, mas eu quero encorajar você. Ora, clama, entrega isso para Ele. Sabe esse grito que às vezes não sai da boca, mas ele está no coração? Entrega para Ele. Ele vai. Eu preciso que você saia daqui com essa certeza, meu irmão. Esteja preparado, porque Ele vai ouvir você. E Ele vai atender você. Talvez não na embalagem que você gostaria, não na forma que você gostaria, mas Ele vai atender você. Porque nem sempre é da forma como a gente quer, mas Ele vai ouvir. Talvez, assim como eles queriam que Jesus colocasse a mão sobre aquele homem, Jesus não coloca a mão, Ele faz totalmente diferente daquilo que eles tinham imaginado. Mas aquilo que Jesus fez na vida dele, Ele liberou, Ele libertou aquele homem. Sabe, eu preciso que você saiba que aquilo que Jesus fez na vida desse homem aqui não está limitado a algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, está presente hoje aqui. Porque quando Deus diz haja e ouve, aquela voz de Deus se fez carne e habitou entre nós. Efatá se fez carne e habitou entre nós. Ele é o abrir de portas que você precisa. É Ele. É Ele. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Quem? Tem alguma coisa no céu, na terra, principados, potestades, embaixo da terra, largura, altura, poder aquisitivo, tamanho, tem alguma coisa que pode nos afastar do amor? Ele é o amor de Deus. Então o que Jesus fez na vida desse homem, nós nunca mais vimos, e eu quero que você saiba, porque Jesus ele fez algo muito pessoal, e eu quero que você saiba daqui que esse mesmo efatá, que esse mesmo abra-se, aquilo que Ele declarar na sua vida, nunca mais, essa porta nunca mais será fechada. Ninguém nunca mais poderá fechar essa porta que é Jesus na sua vida. Ninguém, eles podem tirar a sua vida, mas não podem tirar Jesus de você. É esse efatá que fez com que cristãos, enquanto queimavam como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma naqueles dias, cantavam, louvavam e adoravam esse Deus. Porque enquanto queimavam vivos, eles adoravam, porque esse efatá, aquilo que se abriu, esse entendimento, essa porta eterna que se abriu na vida deles, ninguém mais podia fechar. E eu quero que você saiba, meu irmão, maior do que qualquer dívida, maior do que qualquer enfermidade, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer sentimento de derrota, de frustração, de feridas que talvez você tenha carregado na sua alma, Ele é aquele que abre portas, Ele é aquele que diz, eu estou com você. Agora tudo é diferente.
Não quer dizer que Ele vai apertar num botão e dinheiro vai pingar na sua conta, que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, que você vai sair daqui no lugar de ir para sei lá, para Rio Negrinho, agora você vai para Nova York. Não, não é isso. Não é isso. É a presença dEle na sua vida. E quando Ele está presente, meu irmão, não tem tempestade que possa impedir, não tem tempestade que possa te abalar, porque quando Jesus está presente, o céu está presente. E você precisa entender uma coisa, Ele está aqui. E essa manhã você veio aqui porque Ele quer te salvar. Ele quer abrir portas na sua vida. E foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Sabe, talvez você tenha colocado diante de Deus, Deus abre portas. Eu sinto tantas coisas tão fechadas. Mas Ele está hoje, Ele está olhando para você, talvez tenha gente que esteja surdo espiritualmente, não consiga ouvir aquilo que Deus está falando. Ele está dizendo, ó, Efatá, seus ouvidos hoje vão abrir. Talvez tenha gente que não consiga falar. Ele está dizendo, hoje você vai falar, vai se abrir a sua boca. Talvez os seus olhos não estejam conseguindo ver aquilo que Deus está fazendo, e hoje Ele vai abrir os seus olhos. Talvez o seu entendimento esteja fechado para algumas coisas na sua vida, e Ele hoje vai abrir seu entendimento. Deus está comigo, porque quando Davi estava cercado de inimigos, e ele dobrava os seus joelhos e falava assim, aquieta minha alma, aquieta minha alma. A expressão do coração de Davi, ele revela no Salmo 23, que mesmo que ele estivesse passando por montanhas ou por vales, e nesse vale, muitas vezes um vale de sombra e morte, mas a certeza que Davi tinha é que Deus era com ele, porque ele diz, tu estás comigo. E eu preciso que você saia daqui dessa manhã com essa certeza, Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Eu quero que você acredite nisso. Porque aquilo que Ele vai fazer na sua vida, não há trevas, nada pode resistir uma palavra de ordem de Jesus na sua vida. Abra-te. E Ele diz para você, abra-te, portas nessa manhã estão sendo abertas nessa casa, e eu estou profetizando agora aqui, portas nessa manhã estão sendo abertas nessa igreja, portas nessa manhã estão sendo abertas na sua família, portas nessa manhã estão sendo abertas na sua empresa, portas estão sendo abertas na sua mente, portas estão sendo abertas para curas na sua vida, para impossibilidade, portas estão sendo abertas, e quando Jesus ele declara, Efatá, abra-te, esse abra-te era semelhante aqui àquela mulher que derramou aquele vaso, que quebrou aquele vaso de alabastro, e durante aquela sala invadida por um perfume, aquele ambiente é invadido por um aroma, e é esse Efatá, é esse abrir de Jesus aqui, ele começa a invadir esse ambiente, e você vai sair daqui nessa manhã com uma certeza, não tem como, meu irmão, vai se abrir, está aberto aí. É simples assim. É um comando de Jesus, é simples assim. Que seja aberto portas na sua vida aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Dá um glória a Deus se você crer. Sabe, talvez você não tenha essa consciência. Para encerrar, quero já chamar o louvor aqui. Talvez você não tenha essa consciência. Talvez você ainda não saiba. Mas o que Deus falou a seu respeito, o que Deus falou a seu respeito, mesmo antes de você nascer, talvez você não ouviu, mas a criação ouviu. E Ele te trouxe aqui nessa manhã, Ele te trouxe aqui nesse culto, para que tudo aquilo que Ele falou a seu respeito, você tenha consciência.
e você possa viver as palavras que Ele já declarou a teu respeito, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Você talvez não viu o que Deus falou a teu respeito, antes de você iniciar, antes de você começar a sua jornada de fé. Ah, meu irmão, mas o mundo espiritual já viu. O mundo espiritual já viu. Deus não te contou tudo ainda. Falei para quem está do seu lado assim, fica calmo, meu irmão. Diga para ele, fica calmo. Você não sabe de tudo ainda, diz para ele. Você não sabe de tudo ainda. Mas eu posso te dar uma dica? Posso soprar para você algumas coisas a seu respeito? Salmo 91, 11, 12 diz assim, mas Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Peraí, não foi suficiente, né? Deus não te contou tudo ainda. Mas Ele já mandou o profeta Isaías avisar você, lá em Isaías 54, 17, que toda arma forjada contra você não prosperará, que toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e ao seu direito que de mim procede, diz o Senhor. E você talvez não entendeu muita coisa a seu respeito ainda, mas essa palavra de Deus, que lá em Colossenses 2,14 diz assim, tendo cancelado a escrita, ou escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Deus não te contou ainda, talvez você não saiba ainda, mas quando Jesus diz Efatá, Ele estava declarando um tempo e um momento de libertação na sua história. Eu quero que você curva sua cabeça e feche seus olhos, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você e com você nessa manhã. Eu quero orar por você porque eu sei que há vidas que chegaram aqui hoje com questionamentos. Há vidas que chegaram aqui hoje perguntando para o Senhor, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como lidar com isso. Eu estou com algumas dúvidas no meu coração, eu sei que o Senhor cura, mas será que o Senhor vai me curar? Eu sei que o Senhor abre portas, mas será que o Senhor vai abrir portas para mim? Eu sei que o Senhor muda a história de famílias e casamentos, mas será que o Senhor vai fazer e mudar o meu? Eu sei que eu tenho coisas na justiça, mas será que o Senhor vai fazer justiça por mim? Eu sei que eu tenho pecados e eles são tantos e eles se multiplicam. E será que o Senhor pode me perdoar? E o Senhor pode me dar uma nova chance? Eu preciso dizer para você nessa manhã uma palavra de ordem que Jesus declarou na vida daquele ex-surdo. Efatá. Que se abra na sua vida. Toda impossibilidade que você colocou, toda impossibilidade que você colocou no seu coração, que você achou que não teria mais jeito para você, eu quero dizer para você, nessa manhã chegou a sua resposta, você só precisa olhar para Jesus, deixa Ele curar você, deixa Ele dar essa palavra de ordem para você, deixa Ele ministrar na sua vida do jeito que Ele quer com você. Muitas pessoas não recebem aquilo que Jesus tem ou não conseguem perceber aquilo que Jesus está fazendo, porque elas olham e tentam copiar, acham que aquilo que Ele fez na vida do irmão vai fazer na sua vida. Não, Ele conhece você e Ele vai fazer algo especial na sua vida. Ele está falando de uma maneira pessoal na sua história. Então nessa manhã que se abra todas as portas, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido para o Senhor, seja uma manhã de portas abertas e seja um novo tempo, um novo ciclo na sua vida. Eu quero adorar o nosso Pai e quero pedir para que você aí, de olhos fechados,
você possa agora fazer o seu grito de socorro. Que você possa agora, mesmo que seja em silêncio, mas você possa dizer: Senhor, minha vida está aqui, eu quero colocar diante de Ti todas as impossibilidades. Todas as impossibilidades, Senhor, isso eu quero colocar diante de Ti, isso que é impossível para mim. Eu não consigo perceber, mas eu quero colocar isso agora diante da Tua presença. Jesus, eu preciso. Traz a cura que eu preciso. Traz a resposta que eu preciso. Silencie o medo em mim. Você e Ele, é você e Ele. Você e Ele. Esse tempo é seu e dele, somente. Esse tempo é seu e dele. Rasga seu coração agora. Rasga seu coração. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. Ele está aqui. O Deus Ele está aqui. que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, Ele está aqui. vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, Diga isso a Ele, diga isso a Ele. creio em Ti. Eu creio, eu creio, eu creio. Ei! Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do sobrenatural. E se eu creio em Ti, Todo natural. se eu Todo creio em natural. Ti, Nesta manhã se rende ao sobrenatural. Todo natural, tudo aquilo que é natural, se submete a uma voz de comando, se submete a uma voz do sobrenatural. Ele disse: vento, mar se acalmem, e o vento e o mar se acalmam. O vento e o mar lhe obedecem. Tudo aquilo que é natural obedece à voz de comando daquele que é eterno, e aquele que é eterno alcança a sua vida nessa manhã. Que portas sejam abertas, e é a palavra dele para a sua vida nessa manhã. Efatá! Efatá! Ei! Ei! Vamos colocar de pé, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. em Seu Ei! poder vai ressurgir. Sim, nós cremos no Deus sobrenatural, nós cremos. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de Deus de milagres. aquele que ele há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Recebe a cura que você precisa. Recebe a cura que você precisa. Recebe a sua cura. Seja curado. Seja curado. Seja curado nessa manhã. Efatá. Seja curado nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Seja restaurado a sua casa, seja restaurado a sua empresa, seja restaurado as suas finanças, seja restaurado suas emoções, seja restaurado o seu casamento, seja restaurado a sua família, seja restaurado os seus pensamentos, seja restaurado a sua vida com Deus, seja restaurado, que Ele dê uma palavra, que você receba no seu coração. Abra-te, que portas sejam abertas hoje aqui, em nome de Jesus. Portas de impossibilidades sejam abertas essa manhã, em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus do sobrenatural, o Deus que faz o surdo ouvir. Ei, Deus de milagre, ouça a voz de comando. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado agora, seja curado. Há pessoas que têm problema de audição, há pessoas que têm problema de audição. Eu quero que você coloque a mão no seu ouvido agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Abra-te ouvidos. Há pessoas que estão com dor no ombro, seu ombro direito. Quero que você coloque a mão agora no seu ombro, nessa região aqui. Seja curado agora, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui com, eu não sei como é que chama o nome, mas com dor no pulso. Dor no pulso, eu não sei o que é. Eu quero que você seja curado agora. Ah, meu irmão, seja curado agora. Receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dor no estômago. Seja curado agora em nome de Jesus. Mulheres, talvez com caroço no seio, ou você que já tem exames, ou que você não tem exames, mas você percebe, você sentiu ao toque que tem caroços aqui. Eu preciso dizer para você, não tem mais. Jesus curou você, recebe a cura e você vai testemunhar. Tem alguém com o joelho esquerdo. Seja restaurado o seu joelho aqui agora. Em nome de Jesus. Seu joelho esquerdo. Você vai dizer, pastor, mas o meu é o direito que está. Tá bom, vai. Seja curado no direito também, porque Ele ouviu você. Ei. Tem pessoas aqui nessa manhã que estão com gordura no fígado. E isso está te preocupando. Porque teu exame deu muito acima da média. Tem o seu fígado restaurado aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Dor de cabeça, vai embora em nome de Jesus. Nome de dor de cabeça, vai embora agora. Vai para o lugar onde Jesus determinar. E todos aqui nessa manhã sejam curados, porque há uma voz de comando dos céus para a sua vida. Efatá, seja curado agora, seja curado. Rinite, tem gente que sofre de rinite, Deus ouviu você, seja curado dessa rinite maldita que te incomoda, seja curado nessa manhã em nome de Jesus, porque no céu não tem rinite, no céu não tem dermatite também. Seja curado aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que você repita essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus,
Nesta manhã, Nessa manhã, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida, tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, eu entrego a eu Ti. entrego a Ti. Tu és o meu Senhor Tu és o meu e Senhor, o meu único o meu único e e suficiente suficiente Salvador da minha vida. Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do eles esquecimento no mar do e escreve o esquecimento. meu nome no livro da Escreve vida, meu nome no livro da porque vida, hoje porque hoje eu pertenço a eu Ti, pertenço a em Ti. nome de Em nome Jesus. de Jesus. De olhos fechados, quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Dá um oi aqui para mim. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Todos de olhos fechados. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está do lado dessa pessoa que fez a oração pela primeira vez, dê um abraço nela aqui, ore junto com ela. Quero orar por você. Perdão, quero orar com você aqui, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, essas pessoas que hoje fizeram essa oração pela primeira vez, que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor alcance, o Teu Espírito Santo alcance essas vidas, que o Senhor possa trazer as respostas que eles precisam, que eles possam ter a experiência contigo, a experiência de uma vida com Jesus, uma vida com o Teu Espírito Santo, que eles possam viver o novo de Deus. Eu declaro o novo de Deus para a sua vida, que portas sejam abertas, o Efatá, aquele que disse o Efatá está habitando em você, e você possa viver uma nova experiência com Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, amados? Quero chamar os diáconos aqui na frente, ainda de pé. Eu quero ler um texto com você, porque nós vamos cear nos minutos que faltam, mais 5 minutos, e eu quero ler um texto, porque você que hoje entregou sua vida para Jesus, ou você que já entregou sua vida para Jesus, esse é o ambiente, esse é o momento, eu quero dizer para você, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, não sai daqui sem falar com a gente. Se você entregou sua vida para Jesus, recebeu sua oração, lá atrás tem alguns irmãos com um crachá aqui lá no Boas-Vindas, ou fala com quem te trouxe para a igreja, deixa o seu contato, a gente quer te conhecer, a gente quer te ajudar, a gente quer te ensinar a palavra de Deus. E você que entregou sua vida para Jesus, quero dizer para você que agora você faz parte da igreja, não membro da igreja One Hope, não, mas a igreja de Jesus Cristo nessa terra. E se você faz parte da igreja de Jesus, você é convidado a cear conosco. Você é convidado a fazer parte, porque a ceia nada mais é do que ela é um momento de relacionamento, onde esse corpo, o corpo de Cristo, se reúne aqui para celebrar em memória daquilo que Ele fez por nós naquela cruz. E o apóstolo Paulo vai escrever na sua carta em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é isso que nós vamos fazer aqui. Quero que você estenda suas mãos para cá. Quero orar pelos elementos. Pai, nós consagramos esses elementos a Ti. Senhor, esse pão que está sendo oferecido a Ti, que nós estamos consagrando, assim como esse cálice, esses elementos, ó Pai, que representam, esse pão que representa, que foi partido por nós, que cada pedaço desse pão aqui que foi repartido representa cada um dos meus irmãos que está aqui nessa manhã. Da mesma maneira, esse cálice aqui, Senhor, representado aqui por esse suco de uva, esse cálice aqui que representa o Teu sangue, Senhor, que verteu naquela cruz e nos purificou de todo o pecado, nos deu um livre acesso, um novo e vivo caminho. Esse sangue que nos purificou, que nos resgatou, que nos deu uma nova chance, Pai, nós celebramos, Pai, junto com os nossos irmãos, até que o Senhor venha. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós que estamos aqui reunidos somos o Teu corpo. Em nome de Jesus. Você vai receber um copinho com o pão e o cálice. Não coma e não beba, porque vamos comer e beber todos juntos, amém? Enquanto isso, os diáconos vão entregar para você.
Vamos adorar? Para declarar. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Sim, diante dele, só diante dele nós nos prostramos. Diante dele nós nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Todos receberam? Alguém não recebeu, sinaliza para mim. Se alguém não recebeu, lá atrás, todo mundo recebeu. Será que as crianças receberam lá no infantil? Receberam, né? Lá atrás, todo mundo? Glórias a Deus. Então, abra seu copinho aqui do pão e coma do pão. Isso, coma do pão. Agora, com cuidado, abra o seu cálice. Todos abriram? Faz assim, ó. Troca teu cálice com quem está do seu lado. Diga, que Deus te abençoe. Eu tenho comunhão com você até que Ele venha. Você já bebeu, né? Tá em pé. Tá com o cálice aí? Já tá ali. Caiu o seu cálice. Pera aí. Não conseguiu abrir? Eu vou abrir para você. Pera aí que eu vou abrir para o Lucas. Não, todo mundo tem que tomar a ceia junto. Amém? Amém, amados? Tá tocando guitarra aqui. Pera aí. Coloca aqui. Tá vendo como você é especial, Lucas? Todo mundo ceou. A igreja inteira vai esperar você agora. Pô, mas não dá para abrir mesmo isso aqui. Você está em pecado ou não? Come teu pão. Agora você segura teu cálice. Não bebe, tá? Agora eu vou trocar meu cálice com você. É isso. Todo mundo tem que cear junto. Amém, amados? Com alegria, beba do cálice. Nós queremos engrandecer o teu nome, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Cante, vai. Adore. Vamos agradecer.
Vamos agradecer pela obra dele em nossas vidas. Ei! Ah, esse amor infinito. Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, toda a igreja. Glorifica. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o Aplauda ele, igreja One Hope. Vamos adorá-lo. Se esse é o seu melhor aplauso, se esse é o seu melhor grito de júbilo, tudo bem, mas se você pode fazer melhor e maior, faça um barulho aqui, faça um barulho. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Dê a mão para quem está do seu lado, fecha corredor. Fecha corredor. Nós somos um único corpo. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo do Deus vivo, eu abençoo você, a sua família, a sua casa. E as palavras de Jesus para aquele homem há 2000 anos atrás, que se abra na sua vida, que se abra, se efatá de Jesus, essa ordem se abra, que portas se abram na sua história, nessa semana, nesse ano ainda, em nome de Jesus. E aquele que crê diz amém. Deus abençoe, um bom domingo para você, em nome de Jesus. Fique aqui, vamos almoçar juntos, amém?